Olá, gente, boa tarde para quem está assistindo a gente pelo canal do YouTube do Parresiando. Hoje temos o prazer de ter a professora Giovana Templer aqui, que é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, Recôncavo da Bahia ou Recôncavo Baiano? Recôncavo da Bahia. Da Bahia? Então, falei certo. A gente já se conhece por um professor que é amigo nosso, né? Que eu tive o prazer também de conhecer pela internet. Ele viu um vídeo meu falando sobre Foucault e os antigos, e a tese dele é sobre Foucault e Platão. Então ele veio falar comigo, né? Que eu estudo Sócrates e tal. Ele viu um vídeo meu e veio falar comigo, o professor Inácio Valentim. E depois é que ele me falou também que estava, né? Conversando com o pessoal do Recôncavo da Bahia, e aí falou de você, me apresentou também a você, e aí você me mandou sua tese, eu li também, então eu falei para as pessoas, né, quando eu falei que você vinha aqui, que você tinha um trabalho que muito me interessava, que é essa questão do acontecimento, né, em Foucault. E eu estou super feliz de que você esteja aqui conversando com a gente nesse projeto que eu conheci tanta gente legal, né, que a gente pôde fazer aquele grupo e se conhecer também, junto a tantos pesquisadores de tantos lugares. Então é muito bom a gente poder ter esse espaço aqui para a gente poder se conhecer, falar um pouco das pesquisas, as pessoas também te conhecerem, saber o que você pesquisa, e aí vai outras pessoas aí te procurar, querer sua orientação. Então é muito bom esses encontros. Quero então agradecer, né, sua presença aqui e deixar então que você se apresente também, né? Fale como é que o Foucault entrou na sua vida, se quiser falar um pouco, né, dessa relação com o Foucault, como é que acho que foi isso muito que muita gente falou aqui também um pouco, né, nesse Mulheres Debatem Michel Foucault, como é que teve essa relação com Foucault. Pode Tá falar. ótimo. Não tô travada não, né, Pri? Não. Tá ok. Então, boa tarde. Temos a Roberta aqui também, que apresentou. Ótimo. Então, boa tarde, Priscila, e todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois. É uma alegria, num contexto tão duro, poder estar dialogando com interessados em Foucault, pesquisadores e pesquisadoras em Foucault, contribuir com o seu canal, Priscila. Eu acho que você está super de parabéns, não só pela ação das mulheres, debatem Foucault, mas tudo que você tem feito. Eu acompanho um pouco, acompanhei até onde consegui algumas falas do Mulheres Debatem Foucault, e foi muito bom, aprendi demais, conheci gente, aprendi muita coisa, e também vi outras pesquisadoras dialogando com textos muito próximos que eu estou trabalhando, então foi muito enriquecedor, e te agradecer pelo espaço, então, para poder falar um pouco da minha pesquisa. Na verdade, o tema da fala de hoje foi minha pesquisa de doutorado. Eu até falei para a Priscila, falei, vamos falar de uma coisa mais recente? Ela pesquisou, ela falou, não, vamos falar do acontecimento, que eu tenho interesse. Mas foi muito bom também, porque eu estou aqui dedicada ao curso Subjetividade e Verdade, de 80 e 81, e a questão do acontecimento aparece nesse curso. Né? Então, foi bom também retomar essa pesquisa de doutorado frente ao curso de 80. Inclusive, na época, quando eu fiz a pesquisa de doutorado, a gente não tinha esse curso ainda, né, publicado. Então, foi muito bom poder fazer esse diálogo, lendo agora o Subjetividade de Verdade e retomar as pesquisas da tese. Eu comecei a estudar Foucault, na verdade, na graduação em Direito, né? Não foi nem na graduação em Filosofia. O curioso é esse movimento também em torno do pensamento do Foucault, que, na minha época, pelo menos de formação, não era comum a gente ter Foucault na graduação. Né? Não era um filósofo, eu não sei. Hoje, eu acho que mais se fala de Foucault na graduação, justamente pela quantidade de pesquisadores e quantidade de material publicado, né, no Brasil sobre Foucault, de pesquisadores em torno do pensamento do Foucault, isso cresceu muito. Mas na época da graduação eu não tive Foucault na graduação na filosofia, estudei Foucault no direito.
Engraçado você falar que estudou no direito, né? Eu estou fazendo agora minha terceira graduação em direito e eu só ouvi professores falando mal do Foucault na faculdade de direito. Ninguém falou bem. Teve um professor que falou que fez um desserviço, né? Tipo, essa questão de que você não faz uma filosofia em busca da verdade, querer fazer uma teoria, né, que dê conta de resolver um problema, você não está fazendo filosofia, né? Você não está. Então, engraçado você falar que recebeu esse, né, estudou Foucault no direito, porque eu estou fazendo a graduação agora e estou só vendo gente reclamando do Foucault. Eu acho que esses encontros das nossas pesquisas têm muito a ver com isso, com o professor que a gente tem, né? Mas eu tive uma boa sorte na época da graduação, que o professor Oswaldo Giacoi, ele estava colaborando com o mestrado da faculdade que eu estudava, o direito, e na graduação eu pude procurar, né, o professor Oswaldo, e isso tem muito tempo, bastante tempo, e ele gentilmente aceitou naquele momento orientar minha monografia, o trabalho de conclusão de curso, que foi em Nietzsche, mas daí foi o meu percurso também para Foucault, né? Então foi o momento em que eu comecei a estudar Foucault. E comecei, então, a ler Foucault, embora as minhas pesquisas fossem Nietzsche, e o resultado desse doutorado, acho que ele dialoga muito com esse percurso de ter trabalhado com Nietzsche, para daí, então, ir para Foucault. E fiz o mestrado em Nietzsche também, mas entendi que não dava para continuar a pesquisa em Nietzsche, né, por outras questões. Inclusive a ausência de distanciamento necessário com os textos do Nietzsche, que eu não consegui estabelecer. E junto com isso vinha uma questão que era para mim muito central quando eu lia Foucault, né? Que eram as formas, os processos de resistência. Então, a gente conhece essa afirmação que já é batida em Foucault, que é onde há poder, há resistência, mas eu, de fato, não conseguia vislumbrar as possibilidades de resistência, né, com as leituras que eu estava fazendo, vinha fazendo dos textos do Foucault dos anos 70, principalmente a questão do poder disciplinar, né, na época. Então, ficava para mim, Priscila, essa interrogação, como é que é possível resistir se parece que, então, em tudo há poder e nós somos, de alguma maneira, parece esse resultado dessas relações de poder. Essa é uma questão que, de fato, talvez não fosse uma pesquisa de doutorado, né? Porque é uma questão um tanto quanto ingênua, no sentido, assim, de não ampliação dos textos do Foucault. Mas nem por isso, apesar de ingênua, nem por isso importante. Né? Então, eu acho que compreender essa relação, para mim, é uma das questões mais importantes em Foucault. E essa relação entre possibilidades de resistência frente às práticas de exercício do poder que o Foucault está falando, diz respeito ao tema que me parece que é central nas obras do Foucault, que está explícito nesse curso Subjetividade e Verdade, mas que a todo momento, inclusive nesse curso, mas a todo momento em conferências, entrevistas dos anos 70, Foucault coloca como problema para ele, problema central, e sem querer com isso generalizar o pensamento do Foucault, mas ele coloca como uma questão central, que é a questão da subjetividade e da verdade. Então, como é que isso se colocou para mim? Né? Para retomar primeiro essa questão que aparecia, que era a questão da como resistir às práticas de exercício do poder. Né? E daí foi que me veio, né, depois de muita leitura dos textos do Foucault, e daí eu foquei as minhas leituras nos textos, principalmente dos anos 70, do Foucault, é que Foucault fazia referência muito a essa noção de acontecimento. E tinha uma outra entrada que eu não conseguia fazer nos textos do Foucault, que não ficavam claro para mim, isso no início da minha pesquisa, e estudar o acontecimento me permitiu, eu acho que um entendimento mínimo dessa questão, que assim, como é que a gente muda? Como é que se dão essas passagens? Então,
a gente pegar o poder disciplinar, né? Primeiro Foucault vai falar do suplício, e daí, então, ele vai falar da disciplina. Então, como é que dá essa passagem? Como é que a gente sai efetivamente desse suplício, já que eu não posso pensar, a partir do Foucault, uma história como causalidade, né? Já que a gente não pode pensar, a partir do Foucault, que há uma origem para algo como as práticas disciplinares, o mesmo suplício, ou a biopolítica, ou a governamentalidade, a razão de Estado. Então, como é que isso eu não consegui entrar? Né? Como é que Foucault usa? Que história é essa que Foucault está usando, que ele está se reportando? Quando, então, ele vai falar dessas passagens, né? E até uma passagem, lógico que não é uma passagem no sentido de deixar para trás, mas quando a gente pensa das práticas disciplinares também para a biopolítica, como é que se dá? O que faz isso acontecer? E foi justamente o caminho da compreensão dessa noção de acontecimento que eu consegui ter uma clareza dessa história que Foucault está falando, dessa perspectiva histórica que é genealógica que Foucault está falando, desses acontecimentos que são díspares, não possuem relação entre si, não são racionalizados, mas que se tornam racionalizados, se tornam conectados a partir de um discurso de verdade. E por meio de várias práticas vão tornar um acontecimento uma verdade. Eu sei que ainda está um pouco embaralhado, mas eu estou colocando algumas questões jogadas mesmo para tecer com vocês qual foi o rumo dessa pesquisa, né? Então, a questão inicial era essa questão, né, como que é possível resistir, né, frente a essas práticas de exercício do poder, e essa questão me levou para algo que eu chamei na minha pesquisa de doutorado de uma genealogia do acontecimento. E de onde eu tirei isso? Em Foucault, né, para as coisas começarem a ficar um pouquinho mais claras. Foucault vai se referir, isso é muito interessante, ele vai se referir a acontecimento, a acontecimentalização, a raridade do discurso, são expressões do Foucault. Rarefação do discurso, acontecimentos discursivos, ele usa também série aleatória de acontecimentos, e essas expressões vão aparecendo no texto do Foucault, já se a gente quiser na Arqueologia do Saber, né, que é um texto de 69. E na ordem do discurso, esses temas aparecem, não necessariamente sempre os mesmos, ele muda muito, né, mas o fato é que há ali uma relação direta com essa noção que é o acontecimento. Mas Foucault em nenhum momento diz desses textos. Daí a gente pode pensar em outros, em Vigiar e Punir aparece também acontecimento, né? Mas o Foucault não deixa claro o que ele entende, afinal de contas, por acontecimento, né? E daí isso ficou para mim na minha cabeça, e na época do doutorado eu tive o imenso prazer de conhecer o professor Guilherme Castelo Branco, aí da Federal do Rio, da UFRJ, né, um grande pesquisador em Foucault, e na época todas as pesquisas bibliográficas que eu fazia daquilo que havia sido produzido até então, né, a maior parte dos artigos que apareciam para mim, que tratavam da relação entre poder e resistência, grande parte deles eram textos que o Guilherme estava produzindo no momento. E eu entrei em contato com ele, e num desses encontros, que eu não me lembro mais qual foi, a gente conversou e ele me deu a dica efetiva do que seria esse acontecimento. E daí que eu fui para o texto do Breyer, do Émile Breyer, A Teoria dos Incorporantes do Estoicismo. Um texto que na época a gente ainda não tinha ele publicado aqui no Brasil. Mas que foi o texto assim, esclarecedor para eu entender a lógica estoica do antigo estoicismo em torno do acontecimento e ver como que ela funcionava no texto do Foucault, né?
E daí vou jogar algumas outras coisas aqui, que daí eu vou tentar tecer um pouquinho isso como vai se construindo. Mas pela lógica estoica, que me parece que é que Foucault faz referência, embora ele não explicite isso, eu consegui entender questões para mim que no momento eram importantíssimas. Como, por exemplo, por que Foucault não vai dizer o que é o poder? Então, Foucault insiste a todo momento, eu não vou dizer o que é o poder, mas eu vou dizer como o poder se exerce. E isso me permitiu compreender, nessa minha questão inicial, que era como a resistência era possível, que tampouco seria viável definir o que eram as práticas de resistência. Ou seja, não daria para eu fazer uma pesquisa que respondesse o que é a resistência. E esse foi o caminho que eu trilhei a partir da noção de acontecimento, retomando como os estoicos, o antigo estoicismo, entende a noção de acontecimento, e que daí isso aparece de maneira muito explícita quando Foucault vai dizer da importância do pensamento do Nietzsche para ele. Aí talvez o texto que desponte essa reflexão é Nietzsche, Genealogia e História. Nesse texto, Nietzsche, Genealogia e História, o Foucault vai dizer aquilo que ele está entendendo da genealogia nietzschiana, e ele coloca a genealogia nietzschiana em termos de uma perspectiva de reflexão sobre o acontecimento. Então, daí como é que isso... Então, eu sei que eu joguei muitas questões, mas elas todas vão convergir para isso, que daí eu chamei na minha pesquisa de uma genealogia do acontecimento. E daí, estudando o texto do Breyer, junto, o que ele define pelo antigo estoicismo, que são os textos de Zenão e de Crisipo, os quais a gente conhece a partir de Marco Aurélio e tantos outros, o Breyer vai explicar o que é a lógica estoica, do acontecimento. E vejam que interessante. Isso, para mim, foi muito novidade quando eu estudei isso. Então, para esse antigo estoicismo, só tem realidade... eu acho que eu caí. Não, tá aqui. Tô aí? Eu caí. Não, tô te ouvindo. Tá. Tô ouvindo. Tava anotando aqui. Você tá falando, eu tô anotando. Estou tudo escuro para mim. Então, o Breyer vai explicar como que funciona a lógica estoica. E nessa lógica estoica, o corpo, aquilo que existe enquanto corpo, é tudo aquilo que pode afetar ou ser passível de ser afetado. Essa é a definição para os estoicos de corpo. É aquilo que afeta ou é passível de ser afetado. Então, para os estoicos, a gente pode pensar, então, que o som, o próprio pensamento, eles são corpos que eles nos afetam ou com eles nós nos afetamos. Então, essa é a realidade de corpo, é isso que os estoicos eles vão definir como corpo. Se o corpo, o que há de real, é aquilo que afeta, ou pode ser afetado, nessa lógica estoica vem uma outra noção, que é a noção de incorporal. E é justamente disso que Foucault fala. Foucault vai fazer referência a esses incorporais, ao acontecimento. E daí, na lógica estoica, então, que a gente vai encontrar o que é essa categoria do incorporal. E é nessa categoria do incorporal que está a noção de acontecimento. Então, para os estoicos, isso é importante, para esse antigo estoicismo, e isso está em Foucault, não há relação de causa e efeito. Essa relação de causa e efeito está ausente do pensamento do antigo estoicismo. A relação dos corpos, dos estoicos,
sempre vai decorrer de uma causa única, que também é um corpo para eles, que é o fogo. Né? E daí a gente, lógico que se reporta aqui ao movimento heraclitiano, né? Que daí os estudos vão retomar isso, que vão entender o fogo como uma força interior. Então, e daí vem, já que não há relação de causa e efeito, e é corpo, tudo aquilo que é passível de afetar e de afetado, né? Os estoicos, o que vai acontecer com os corpos é eles sempre se misturarem. Né? Um corpo nunca passa a existir em si com outro corpo, ele apenas se mistura com outro corpo. Eu já vou dar um exemplo que isso fica bem mais claro. E daí, da mistura desses corpos, o que vai ficar na superfície deles é aquilo que é exprimível, né, por um incorporal. Aquilo que decorre da mistura desses corpos vai ser justamente o acontecimento. Então, para isso num exemplo, né, para isso ficar um pouco mais claro, né, o que é esse incorporal, né, que não fica no corpo, mas ele é um atributo, ele não é um atributo do corpo, mas ele paira na superfície do corpo enquanto um incorporal. Então, aí o Brev traz esse exemplo, ele vai dizer assim, que para os estoicos não dá para a gente dizer, por exemplo, que quando o fogo esquenta o ferro, por exemplo, eu não vou poder dizer que esse ferro avermelha. Eu não vou poder dizer que este ferro é vermelho, né? Então, quando o fogo esquenta o ferro, né, para exemplificar isso, eu não posso dizer que o ferro é vermelho, mas que o ferro avermelha, porque o ferro se mistura com um outro corpo, que é o fogo. Né? Então, se não há relação de causa e efeito, e quando os corpos se misturam, esses não passam a ter a propriedade do outro, mas apenas se misturam com esses corpos, o que a gente pode dizer da mistura desses corpos é, para os estoicos, esse incorporal, né? Que sempre está na superfície do corpo. E Foucault usa essa ideia da superfície do corpo, desse exprimível, em toda a análise que ele vai fazer nesse texto do Nietzsche, a genealogia e a história. Né? Então, para os estoicos, eu não vou dizer assim, o ferro é vermelho. Eu vou dizer, o ferro avermelha. Qual que é o grande ganho dessa perspectiva para pensar Foucault? Né? E foi isso que me ajudou muito. Né? O que Foucault vai questionar é justamente, para pegar um exemplo, que isso eu trago na tese, mas acho que ele é muito, muito claro, né? O Foucault questiona justamente o discurso de verdade que vai dizer, por exemplo, João é louco. Então, entre todas as possibilidades de dizer algo sobre o João, sobre esse sujeito, né, o Foucault mostra como há um discurso de verdade que torna algo como uma loucura, né, uma propriedade do próprio João. E daí os efeitos que a gente sabe na subjetividade sobre o que é esse discurso de verdade que tornam algo como a loucura, né, uma verdade com a qual nós, e essa é a própria noção de subjetividade, é isso que é subjetividade para Foucault, né, com a qual nós nos constituímos, nos relacionamos, constituímos a nossa individualidade e a nossa relação com o outro. Então, o grande ganho de pensar a lógica do antigo estoicismo é porque é esse pensamento, esse antigo estoicismo que vai compreender que o corpo é força, né? Que o corpo é aquilo que afeta ou pode ser afetado. E a partir disso, dessa mistura dos corpos, não dá para se dizer que essa mistura tem como efeito um atributo para outro corpo. Né? Mas aquilo que a gente pode dizer dessa mistura vai ser sempre um acontecimento exprimível, né? Aquilo que se diz. A questão é como que se tornou aquilo que pode ser dito um discurso de verdade. Né? E vejam, o Polveni vai trabalhar muito com essa noção que ficou, né, quando ele vai falar de um nominalismo em Foucault,
né? Que ela não quer dizer que, por exemplo, a loucura ela não exista. Não é? Isso não quer dizer que a loucura não exista. Mas como essa loucura transformada enquanto discurso de verdade, né, e que, portanto, define regras, define uma verdade sobre o que é a loucura e coage o sujeito por meio de diferentes estratégias de exercício do poder a se constituir a partir dessa verdade que é a loucura, né, essa é a questão que Foucault coloca, que quando ele diz assim, é preciso fazer a história uma irrupção de acontecimentos. E daí, para exemplificar, para isso ir direto para o texto do Foucault, né, se a gente quiser, por exemplo, pensar em vigiar e punir, né, como é que isso se aplica? Que eu acho que logo no início de Vigiar e Punir, o Foucault vai trazer exemplos muito importantes disso. Quando ele está falando do fim do suplício, né, em Vigiar e Punir, e essa é uma questão que me interessa bastante, né, que o Foucault vai mostrar como que o fim do suplício, né, o nome dado ao fim do suplício, foi um resgate de uma humanidade no próprio homem. Foucault quer mostrar justamente que não foi isso, né, com o fim das práticas que supliciavam o corpo em praça pública, a gente passa a ter um corpo encarcerado, um delinquente, um criminoso, e daí, a partir daí, todas as estratégias de exercício do poder que se constituem a partir da exclusão desse outro, o criminoso delinquente, né, que foi colocada como um resgate da humanidade para o próprio homem, para o próprio sujeito. O Foucault vai mostrar como, na verdade, o que a gente tem na história são vários acontecimentos, e daí para a gente quiser usar essa lógica histórica, né, vários acontecimentos que não estão racionalizados e que, portanto, não tem uma relação de causa e efeito entre eles, que marcavam a história, que aconteciam, né, e que aconteciam também eles de uma maneira que não era racional. E daí Foucault vai citar, por exemplo, assim, como que de repente, pelas próprias práticas do homem, né, e que não são racionalizadas naquele momento, a gente deixa de ter tantos crimes de sangue, tantos crimes violentos, e passa a ter práticas que são mais vinculadas a crimes contra a propriedade, por exemplo. E como isso não tem uma relação de causa, mas também tem que ser considerado frente a outros acontecimentos do momento histórico, que é essa passagem para o século XVIII, de uma produção, início de uma produção ali que está sendo ainda feudal, mas que está caminhando, né, para uma burguesia, e que, portanto, há um aumento de produção de alimento, há um aumento de busca por proteger a própria propriedade, né? Então, assim, são vários acontecimentos dispersos que não estão conectados entre si, que dizem respeito às práticas dos próprios homens, que, de repente, são racionalizados. Então, são esses acontecimentos díspares, dispersos, né, que a história está cheia, quer dizer, Foucault, para retomar, por exemplo, um texto que eu acho que foi a professora Regiane que falou aqui logo na primeira live, né, quando um texto que é lindo do Foucault, A Vida dos Homens Infames, por exemplo, né, Foucault cita ali um acontecimento que não tem nada a ver, né, com as práticas disciplinares de regulação do corpo, mas que se tornam práticas racionalizadas aí pela relação que a gente conhece entre saber e poder, né, pelas práticas de governo. São as formas que os próprios infames, aqueles que estavam quase que entregues à própria sorte, começam a acionar, né, o próprio rei para fazer, e daí eles relatam as próprias vidas infames, para dizer os crimes que sofriam, e daí, por que eles são os infames? Porque daí, então, eu relato como que eu sofro a violência do meu marido, eu relato como que o vizinho bêbado atormentou o outro. Então, essas vidas desses infames, que não estão nesse sistema do momento que é vinculado diretamente aos poderes
do governo, né, ao rei diretamente, mas que essas vidas existem, né? Então, como é que elas, pelos próprios acontecimentos que não estão vinculados a essa racionalização, passam a ser também elas, né, essas vidas, a partir também das suas práticas, racionalizadas, né? E daí esses infames mesmos dão os elementos necessários para que haja o controle sobre as suas vidas. Então, os textos do Foucault, Priscila, eu estou fazendo essa história um pouco longa, né? Quer dizer assim, eu consegui, aquilo que para mim era difícil entrar, essa entrada que para mim me parecia que eu não conseguia acompanhar em Foucault, como é que eu tenho essas passagens, como é que eu saio do suplício para a prática disciplinar, como é que eu saio da... Lógico que elas não são saídas abruptas, tá certo? Estou falando isso de maneira muito, muito geral, só para contextualizar a questão. Né? A gente não deixa de ter práticas disciplinares com a biopolítica, né? Disso que Foucault está falando. Né? Mas como há essas mudanças que Foucault identifica na história e que, de alguma maneira, mudam práticas de exercício do poder e formas que a gente se relaciona com a verdade, com o saber. Né? E essa noção de acontecimento, essa erupção de acontecimentos históricos que o Foucault resgata, e daí eu consegui perceber como Foucault vai relatar vários desses acontecimentos ao tratar da loucura, ao tratar da delinquência, quando ele vai falar dos anormais, né? Você vê, os exemplos são muitos, eu vou falando, as questões aparecem, né? Então, os anormais é um texto que está repleto de situações dessa, né? Repletos de crimes para os quais não se havia uma explicação racional, né? Frente ao momento em que, justamente para explicar os crimes, há uma aliança que Foucault explora muito bem nos Anormais, é um dos cursos que eu mais gosto do Foucault. Ele vai explorar a aliança entre um saber específico, que é o sistema judiciário, com um outro saber específico, que é a psiquiatria. Então, é um momento do qual nós somos herdeiros até hoje, né, que seja dito isso, que há uma aliança entre esses dois saberes, justamente porque há mudanças nas práticas punitivas, na medida em que não se aplica mais o suplício, né, e por meio dessas racionalizações das práticas punitivas, há um elemento que se coloca também do qual nós somos herdeiros até hoje, que é esse ajustamento da pena ao crime cometido. Então, como é que eu ajusto a pena de um determinado crime ao sujeito delinquente? Eu vou ajustar aumentando essa pena e diminuindo essa pena a partir de algumas racionalizações. E daí vem esses crimes que os juízes não conseguiam explicar, porque justamente essa equação entre crime e pena, né, ela vai ser dada a partir desse saber psiquiátrico, que assim, será que a Priscila é tão culpada assim pelo crime que ela cometeu? E se cria esse monstro que é o do anormal, um monstro que somos todos nós. Então, nós estamos nessa linha tênue até hoje do que é a normalidade. Daí Foucault vai trazer vários casos, né, que eu gosto muito do caso e é um caso do século XVIII, se eu não me engano, que ele traz. Então, a Enier, acho que não me lembro o nome dela, ela pede para a vizinha cuidar da filha da vizinha, né? E daí, esses são os casos que o Foucault traz, e são vários, né? Esse é só um. Ela pede para a vizinha para cuidar da recém-nascida da vizinha. A vizinha acha estranho, mas deixa ela cuidar um pouquinho. E nada dela devolver essa criança, a vizinha vai na casa dela pegar a filha de volta, quando abre a porta, a cabeça da menina é a última parte do corpo que está sendo jogada pela janela, né? Então, a Enia tinha destroçado o corpo e jogado cada corpo pela janela, e daí, quando o sistema judiciário pergunta para ela por quê, aí vem a motivação. Vejam como são as práticas de racionalização, né? E daí a relação entre subjetividade e verdade, porque elas não possuem uma correspondência no real. Então, por que ela cometeu esse crime bárbaro? E ela responde, foi só uma ideia. Eu não estou dizendo que o crime não seja bárbaro, mas
A questão é que dizer porque eu cometi um crime porque foi só uma ideia não é mais suficiente. Então, se quer saber as motivações, a verdade sobre ela. E é nessa tentativa de resgatar a verdade sobre ela que então entra a psiquiatria, porque ninguém melhor para explicar a mente se não um saber específico que faz isso. E vem e se cria essa psiquiatria judiciária, que daí vai estabelecer, vejam, né, o que é esse acontecimento díspare, de acontecimentos que não são racionalizados, né, e que vai estabelecer uma relação de causa e efeito suficiente para explicar por que ela cometeu esse crime, por que a Inê cometeu esse crime. E daí vem, então, a psiquiatria para dizer assim, olha, mas se eu for olhar a infância dela, aqui eu já estou inventando, porque eu não me lembro como é que isso aparece nos anormais, né? Mas o contexto é esse, a ideia é essa, né? Então, se eu quiser, para explicar por que ela cometeu um crime tão violento, a psiquiatria vai e fala assim, olha, mas na infância dela, desde criança, né, ela pegava as bonequinhas das amigas e arrancava a cabeça. Na escola, um pouco mais jovem, ela trancava as crianças no banheiro para furtar os objetos. Um pouco mais adolescente, né, ela fazia poucos roubos. Então, daí, vejam como isso vai construindo, né, naquilo que era só uma ideia, e que, portanto, não tinha uma relação de causa e efeito, e vai se construindo a partir de um discurso muito específico, que é o discurso de verdade do saber psiquiátrico, né, a realidade sobre essa criminosa. E daí, então, eu consigo pensar a motivação, ela agiu de maneira fria, calculada, né, e daí, então, são os agravantes da pena. Né, então, o que a gente faz isso até hoje. Então, Foucault vai pegar, e essa questão, essa noção de acontecimento, então, me deixou muito clara, pelo menos é assim que eu ainda entendo Foucault, né? Como é que o Foucault vai inflar a história com esses acontecimentos díspares e que, de repente, eles vão se tornar um discurso de verdade, como o que a gente tem com aquele que se constrói a partir das práticas punitivas por meio das estratégias disciplinares, que a gente tem o grande exemplo tão atual para nós, que é o cárcere e as prisões, né? Como é que a gente consegue justificar algo como a prisão a partir justamente do momento em que essas práticas e, portanto, esses discursos de verdade tornam um acontecimento frente a tantos outros acontecimentos possíveis. Então, é por isso que eu posso dizer que João é louco, né? Frente àquilo tudo que eu poderia dizer do João, como o João enlouquece, o João se irrita, né? O João não se comporta, mas de tudo aquilo que eu posso dizer sobre o João, então, como é racionalizado uma verdade sobre ele que se torna, vejam, essa é a questão, e dessa questão eu parto dessa lógica do antigo estoicismo, se torna um atributo do próprio João, porque o João não é mais o João nesse momento, ele é o João louco, né? E no momento em que a loucura está acoplada ao João como um atributo do próprio corpo dele, é que a gente sabe todos os efeitos disso que Foucault vai dizer depois, como são os efeitos da forma que a gente se relaciona com a gente mesmo, portanto, com a nossa individualidade, com os outros, e que ele chama esse processo da forma que nós nos relacionamos conosco mesmo, na nossa individualidade com os outros, a subjetividade. Né? Porque no momento em que eu sou a Giovana louca, a Giovana delinquente, né, a gente se constitui a partir de um discurso de verdade que é, sobretudo, um discurso da verdade da exclusão. Ele é um discurso da verdade do anormal, ele é um discurso da verdade da rejeição, porque ele é construído justamente a partir daquilo que é racionalizado, que está para além do que a razão permite. Só que o interessante é justamente isso, não é a voz ao João louco que o Foucault quer restituir. Não é essa noção de sujeito, que não é dar lugar ao sujeito louco, ao discurso do João louco que o Foucault vai reconstituir. Mas essa história dessas práticas
estão diretamente vinculadas ao saber e ao poder, que vão transformar esse algo que é a loucura, por exemplo, mas que pode ser a normalidade, a delinquência, um predicado do próprio corpo. Daí a gente vai ter algo como esse João louco. Então, e daí para chegar, esse é um pouco o percurso, não sei se eu fui muito rápida. Não, eu acho que você explicou, porque quando eu peguei a sua tese para ler, acho que eu estou me ouvindo, eu comecei justamente nessa parte que você vai falar do estoicismo, né? E aí, dali, eu já achei muito complicado, porque justamente essa genealogia do acontecimento, quando você vai lá no estoicismo para explicar como é que isso está chegando no Foucault, então acho que foi bom que você clareou essa relação, que não é tão fácil, né? Porque tem uma noção de corpo nos estoicos, né? Tem uma noção de como isso afeta, né? Como é que você tem essa relação um com o outro, que não é uma relação de causa e efeito. Então, realmente, eu acho que já deu uma clareada no que você está... Porque essa compreensão é justamente que permite entender como é que Foucault está mostrando, e isso tudo tem, lógico, como pano de fundo a relação entre saber e poder, né? Mas como é que, frente a essa míriade de acontecimentos, se prioriza um certo acontecimento, né? Frente ao qual nós somos coagidos a corresponder, e coagimos, e correspondemos justamente pela coação, mas também não só isso. Quando Foucault vai falar, por exemplo, aí aqui, só num desvio da fala, né? Quando Foucault vai falar sobre a questão do desejo, e daí, para trabalhar a questão do desejo, ele também vai para os antigos, ele vai para o cristianismo, ele vai mostrar como essa verdade sobre o desejo, ela é construída não a partir desse lugar, desse sujeito que é excluído, né, ou do lugar que é o lugar da exclusão, do cárcere, da rejeição. Mas daí, como esse outro discurso de verdade, que é o discurso, sim, nós desejamos, sim, sou um sujeito de desejo, né, que é isso que Foucault vai mostrar. Ele fala disso, por exemplo, no curso do Governo dos Vivos, né? Então, sim, sou um sujeito de desejo, mas isso está na história da sexualidade também, né? Então, sobretudo na história da sexualidade, isso vai aparecer, mas como esse discurso de verdade, ele então é construído a partir da confissão, de uma outra parte, que é a prática da confissão, né, que nos coloca à frente a manifestação da própria verdade. Então, aí se coloca um outro discurso de verdade, que não é só um discurso de verdade que nos coage a partir desse lugar da exclusão. Mas aí como é que ficam essas questões quando eu estou falando de um discurso de verdade, que parte dele se constitui da manifestação de verdade de nós mesmos sobre nós. Mas isso não torna, Priscila, isso é importante, né? Isso não torna essa verdade mais verdadeira. A questão, que daí para voltar em um outro ponto que eu acho que deixei solto, e agora tentar ir retomando isso, a questão é que não há, né? E daí Foucault não formula isso só no curso Subjetividade e Verdade, ele vem dizendo isso, principalmente nas entrevistas e nas conferências que ele dá, né? E quando ele é perguntado sobre, né, explique a sua pesquisa, Foucault, né? Quantas vezes o Foucault não vai para uma entrevista, que a gente vê isso nos ditos escritos, e daí a pergunta central é: como é que você relaciona? Você falou que de repente você está indo para a biopolítica, como é que isso aparece para você? Né? Então, aí o Foucault vai explicar a pesquisa dele. Tem várias passagens dessa, quando Foucault retoma a pesquisa dele, principalmente entrevistas e conferências de 76, 80, né, mas também antes disso e depois desse período, o Foucault estabelece ali um fio condutor que é difícil perceber que ele está fazendo isso, é difícil compreender como é que esse fio está sendo aplicado,
se a gente não tem, pelo menos para mim, foi essa compreensão dessa história pensada enquanto acontecimento para Foucault. Então, a questão que ele coloca, que é o fio condutor das pesquisas dele, é a relação entre subjetividade e verdade. E para pensar essa relação de subjetividade e verdade, Foucault vai dizer o seguinte: é preciso compreender que não há correspondência no real da verdade que esse discurso de verdade profere. E por que não há essa correspondência? Justamente porque a verdade do discurso de verdade, ela é produzida a partir de práticas, de exercício do poder e do saber. Então, ela diz respeito, e daí, por exemplo, a noção de dispositivo é tão importante em Foucault, né? Então, ela diz respeito a um sujeito que, de fato, não existe. Né? O João é louco, esse sujeito louco, que é o João, ele só existe no interior desse discurso de verdade, né? Que antes materializa, cria como realidade algo como a loucura. E daí vem essa outra questão que eu deixei um pouco aqui solta, né? Que é assim, por que afinal de contas o Foucault não diz para a gente o que é o poder? E ele, a todo momento, diz, eu quero falar como o poder se exerce e não o que é o poder. Isso Foucault, isso é textual do Foucault, né? Não me interessa dizer o que é o poder, mas como ele se exerce. O sujeito e o poder é disso também, né? Porque justamente se Foucault fosse dizer, né, o que é o poder, Foucault estaria, né, na mesma lógica das práticas que racionalizam o acontecimento. E o caminho do antigo estoicismo, pensar a lógica do estoicismo, permite. Isso daí foi uma das conclusões que eu cheguei. Lógico que nem por isso quer dizer que está certo, né? Mas foi a forma que eu compreendi, que e isso para mim foi muito importante, que tanto o poder quanto a resistência são forças. Então, pensando na lógica do antigo estoicismo, que vai dizer que é corpo, tudo aquilo que afeta ou tem condições de ser afetado, partindo, né, de um princípio primeiro que é o fogo. Então, tanto o poder quanto a resistência, e aqui a gente encontra a eco da pesquisa nietzschiana no Foucault. Né? Quando Foucault vai falar sobre o poder, é disso que Foucault... Desculpa, quando Nietzsche vai falar sobre o que é o poder, é nessa perspectiva que o Nietzsche fala sobre as relações de força, sobre essa agonística, a luta. É disso que o Nietzsche fala. Então... e muito embora a gente não possa tomar, lógico, o pensamento do Nietzsche como um espelhamento para os textos do Foucault, para a reflexão do Foucault, né, não é um espelhamento, eu acho que tem muito mais do que do Nietzsche, de Foucault, que vai aparecer nos próprios textos do Foucault, mas não tem como a gente negar que o Foucault diz o quanto o pensamento nietzschiano transformou a vida dele. Ele faz esse relato, por exemplo, se a gente quiser, em várias entrevistas, e ele diz o seguinte, que o Nietzsche, ele fala assim, olha, eu comecei a ler Nietzsche mais ou menos em 52, 53, né? E ele fala assim, o Nietzsche foi uma revelação para mim. Depois de ler Nietzsche, eu mudei a minha vida. Isso é o Foucault dizendo, né? Eu larguei os estudos de psiquiatria, não tem como não reconhecer que é o próprio Foucault dizendo isso, quanto a de Nietzsche, a de Nietzsche em Foucault, mas o quanto é importante o pensamento nietzschiano para Foucault. E daí, para retomar, né, esse foi um parênteses, se eu compreendo tanto o poder como a resistência enquanto força, isso para mim foi muito importante, eu consigo entender por que não dá para dizer o que é o poder ou o que é a resistência. Por que é possível entender isso? Porque quando a gente toma, né, as práticas de exercício do poder ou de própria resistência como um atributo, a gente cai no que seria a própria armadilha das práticas que racionalizam a verdade.
Então, mais interessante do que dizer o que é o poder e o que é a resistência, é fazer com que tanto a resistência quanto o poder permaneçam como um acontecimento, uma mistura entre os corpos. E isso é legal, pelo menos para mim, porque descontextualiza ou tira a ideia de que a gente pode pensar que a resistência ao poder é algo melhor, um bom, um ganho, né? Ou que há algum efeito, talvez mais justo quando eu resisto. Porque não é essa perspectiva, me parece, que o Foucault está falando. O que ele está dizendo é que onde há poder, há resistência. O que ele está dizendo é que sempre que há poder, nós estamos resistindo. Né? Então, aí não faz sentido eu pensar o que é a resistência, definir a resistência. Porque definir a resistência é colocar a resistência nessa lógica de um discurso de verdade. E daí restringir, portanto, isso que é o bacana, e daí restringir todas as possibilidades que há de resistir. E que, portanto, todas as possibilidades que há de se relacionar com o poder, pensando em formas de subjetividade, que é, de fato, a forma que Foucault vai colocar para pensar a relação entre subjetividade e verdade. Então, nós não estamos, e essa era a minha questão inicial, imersos em relações de poder e que é impossível qualquer forma de resistência. A questão é que não dá para tomar a resistência como uma forma mais positiva, ou ideal, ou justa de exercício do poder. A resistência ela se faz na prática. E lógico que sendo apropriada pelo próprio poder também a todo instante. Mas daí vem uma outra questão que para mim é interessante, Priscila. E daí isso eu coloquei na tese, mas eu não tive fôlego para desenvolver. Né? Que é o que eu chamei na tese de um descuidado de si. Então, no momento em que eu escrevi a tese, se falava muito desse retorno do Foucault aos gregos, o que Foucault quer quando ele retoma, né, o pensamento grego, então isso era uma das questões mais profícuas de debate naquele momento em que eu estava estudando, e eu ficava com esse cuidado de si, né? Como é que Foucault está pensando no cuidado de si? E daí eu arrisquei uma proposta que seria pensar que nessa perspectiva que considera tanto o poder como a resistência enquanto força, e que, portanto, pensa a história enquanto essa genealogia do acontecimento, é mais interessante em pensar um descuidado de si, no sentido em que o sujeito está se refazendo continuamente. Porque para mim, pelo menos, esse é um dos grandes ganhos de pensar Foucault, de pensar essa história genealógica do conhecimento, se a gente quiser usar outro termo, pensar esse método histórico-filosófico, esse método histórico-genealógico. Foucault se refere a método histórico-genealógico, ele se refere a método histórico-filosófico, que, no meu entendimento, é a maneira de compreender a história a partir da genealogia nietzschiana, que implica, portanto, também essa perspectiva em torno do acontecimento, tanto da lógica histórica, como esse acontecimento que o Foucault vê em Nietzsche, essa míríade de acontecimentos que faz a própria história. Me parece que pensar esse descuidado de si, um descuidado de si, está, pelo menos, minimamente alinhado com as formas de constituição de outras subjetividades, e também com as práticas de liberdade. E daí me vem um outro texto que tem sido assim, importante para eu pensar isso. Também já foi falado aqui, eu acho que mais de uma vez, pelo menos eu assisti, acho que 2 ou 3 lives dos Mulheres Debatem Foucault se referindo a esse texto, que é o corpo utópico.
E daí eu já vou encerrando, mas eu queria também trazer esse texto para essas reflexões, né? É um texto que há bastante tempo eu leio esse texto e não conseguia definir o objetivo do Foucault com esse texto, que na verdade é uma conferência radiofônica que o Foucault dá em 66. Então, portanto, ele tinha acabado de publicar As Palavras e as Coisas, e o início das Palavras e as Coisas, o Foucault faz referência a uma utopia, né, que não é a utopia que me parece que é importante de ser destacada, e não é a que ele se refere no corpo utópico, né, mas ali ele já havia feito uma referência a uma utopia, e daí, no final de 66, o Foucault dá essa conferência radiofônica do corpo utópico, na sequência também as heterotopias. E ele é um texto, para quem conhece, é um texto muito curto, né? Não é um texto longo, e um texto também que é diferente se a gente considerar o conjunto das obras do Foucault, porque ele tem uma espessura, uma envergadura poética que os textos do Foucault não têm. Lógico que, se a gente comparar com Merleau-Ponty, que ele faz referência a Merleau-Ponty nesse texto, Merleau-Ponty ainda consegue ser muito mais poético quando vai analisar as questões que Foucault coloca, mas daí indo direto para o texto do corpo utópico, que me parece que ele tem algumas possibilidades que são muito promissoras para compreender esses temas que me interessam até hoje, que é essa relação entre poder e resistência, subjetividade e verdade, formas outras de subjetividade, portanto, de práticas de ser. Então, nesse texto, o corpo utópico, de maneira muito esquemática, o Foucault apresenta dois movimentos nesse texto. No primeiro movimento, ele vai falar de uma utopia dirigida contra o próprio corpo, uma utopia colocada como que para apagar o próprio corpo, e daí a gente tem a utopia que ele vai dizer que foi a que mais funcionou, que é a utopia da alma, né? Então, utopias que são pensadas para enfrentar esse corpo que é finito, que tem um limite, esse corpo que envelhece, esse corpo que adoece. Então, como é que a gente foi criando utopias, são corpos outros, que ocupam outros espaços, numa realidade que, para existir, é necessário ir contra o próprio corpo. E daí Foucault, num segundo movimento desse texto, ele vai falar já de uma outra perspectiva. Eu amei. A utopia não foi criada para apagar o próprio corpo. A utopia não foi criada para ir contra o corpo. Há uma outra utopia que é constitutiva do próprio corpo. E aí eu acho que Foucault, e eu estou falando isso, tem um texto muito bom, estou falando isso a partir de um texto do Christian Laval, que se chama Experiência Utópica. É um texto muito, muito bom, que vai falar sobre a utopia e vai falar sobre práticas de liberdade também. Então, aparece nesse texto do Foucault, nesse momento, isso que eu acho que para mim, que eu pensava na época, é esse descuido de si, esse descuidado de si. Então, como é que a gente, de fato, a todo tempo está resistindo ao poder? E essa resistência a gente vivencia no próprio corpo. Então, Foucault vai dizer, esse corpo que pode vestir uma vestimenta de freira, pode vestir uma vestimenta de militar, mas também que pode se fantasiar, pode se tatuar, pode se maquiar, né? Então, ele está falando de experiências que são vividas no próprio corpo, pelo próprio sujeito, e que mudam esse sujeito. Experiências, e é essa experiência utópica que a gente vivencia nesses espaços heterotópicos. Quem que é esse sujeito, se a gente pensar o texto desses espaços heterotópicos, né? Quem que é esse sujeito que entra, por exemplo, esse mesmo corpo que entra, por exemplo, na igreja, mas que no momento seguinte entra na casa de prostituição, e que no momento seguinte entra numa festa familiar? Quem é esse corpo que também ocupa esses espaços que são heterotópicos?
Então, essa ideia, e essa ideia é nietzschiana também, como é que a gente vai se desfazendo, se constituindo o tempo todo. Isso Foucault vai falar muito nesse texto, Nietzsche, Genealogia e História. Como é que o corpo se desfaz e se refaz a todo instante. Esse corpo se desfaz e desfaz a todo instante, se a gente conseguir compreender que esse corpo está nessa relação com outros corpos, né? Ele se mistura com outros corpos, ele se mistura com forças, mas esse outro corpo não pode ser tomado como um atributo do próprio corpo, nessa perspectiva. O que a gente faz é se misturar, e por isso a resistência, ela é possível. Nessa perspectiva, a resistência é possível. O que não quer dizer que, quando a gente pensa a resistência nessa perspectiva, a gente esteja dizendo de uma relação de força numa perspectiva que é muito melhor do que com o poder. Porque essa perspectiva coloca justamente tanto o poder quanto a resistência enquanto força. Né? Eu acho que foi isso que me mobilizou na pesquisa de... Lógico que daí tem várias questões, mas esse é o grosso. E daí, a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva do acontecimento histórico, e como esse acontecimento aparece também na genealogia nietzschiana, a partir do olhar do Foucault para a genealogia nietzschiana, e daí, então, eu analisei as práticas disciplinares, né? Analisei também, e daí tentei desenvolver várias questões das práticas disciplinares, analisei também as estratégias biopolíticas, como é que essa questão aparece, por exemplo, na governamentalidade, na questão do racismo de Estado e no racismo ideológico, né? Também na governamentalidade, né? Nessa análise que Foucault vai fazer do liberalismo, do neoliberalismo, Foucault também vai incluir vários acontecimentos. Quando ele trata, se a gente vê o curso do nascimento da biopolítica, que a gente vê lá, são vários acontecimentos também que estão presentes nessa prática que é o liberalismo e o neoliberalismo. E são esses acontecimentos que fazem refletir a biopolítica, né? Então, porque a gente pode ir para esse texto, o nascimento da biopolítica, e falar assim, já que Foucault falou de biopolítica aqui, né? É um curso todo sobre o liberalismo e o neoliberalismo, mas são esses acontecimentos que Foucault apresenta nesse texto que vão se tornar isso, que é uma prática de exercício do saber e do poder, que é a biopolítica. Né? Então, acho que é isso, Priscila, assim. Obrigada, Giovana. Temos já pergunta aqui da Silva, da Juliana, mas eu vou fazer minha pergunta primeiro, porque esse tema me interessa. E eu, assim, super compartilho com você sobre essa perspectiva dessa importância de pensar de um lado poder, de outro lado resistência, como é que isso se relaciona e como é que surge esses momentos, né, de rupturas, quando a gente está pensando, quando Foucault está lá falando, sei lá, da história da loucura, né, desse surgimento do hospício, desses lugares de exclusões, dessa ideia de que surge alguém que é considerado, é toda uma medicina, um saber médico, psicológico. Então, assim, essa perspectiva do acontecimento realmente é algo que a gente às vezes fica pensando, né, quando a gente pensa no mundo contemporâneo. Estamos vivendo um mundo, né, extremamente desigual, um governo super complicado, e eu fico pensando na questão da, por exemplo, da revolta e da revolução, né, que é uma coisa também que Foucault fala, né, bastante sobre. E aí eu, quando você estava falando, me lembrei muito do livro do Frederic Gros, que é Desobedecer, não sei se você já chegou a ler, é um livro de 2018, e que eu uso bastante na minha tese para pensar essa ideia da revolta, né? Então, o Frederic Gros vai dizer que ninguém pode, né? A ideia de que ninguém pode revoltar-se no seu lugar, né? Que a revolta é como se fosse vários eus indelegáveis, então é quando se junta vários eus indelegáveis que se indignam e se revoltam contra alguma coisa, e muitas vezes por motivos diversos, né? Então, se a gente pensar na Revolução Francesa, existem ali milhares de pessoas que tinham um motivo para se revoltar,
contra aquele Estado, mas que muitas vezes o motivo poderia ser vários, né? Poderia ser variado. Então, mas há uma junção, há um coletivo, uma formação de um coletivo. E aí, isso é uma coisa que eu tenho pensado, né? Como é que a gente está pensando essa ideia desse acontecimento, numa questão de uma disruptura e uma efervescência para uma revolta ou uma revolução, né? Que uma revolução já é um pouco mais diferente. Mas como é que você pensa essa questão do acontecimento no sentido do campo político, no sentido de uma revolta, no sentido de uma revolução? Como é que você pensa esses estágios que são de vários eus, mas ao mesmo tempo de se juntar num coletivo? Perfeito. Essa questão ela é central, Priscila, que você coloca. Ela é central nos textos do Foucault dos anos 70, é central quando Foucault, pelo menos eu acho, quando Foucault pergunta, né, retoma o texto do Kant em tantos momentos, o que é o esclarecimento. Ela mobiliza, me parece, da forma que você colocou também, a maneira que Foucault viu a Revolução Iraniana, né, e como ele fez as suas análises, por que ela foi tão importante para ele. Mas antes de colocar nesses termos uma possível resposta para a sua pergunta, né, eu queria comparar ela, por exemplo, com um outro tema que Foucault coloca na história da sexualidade, no primeiro volume, quando ele vai falar da biopolítica. Né, que isso também era algo que eu me questionava muito. Então, no direito de vida e de morte, né, o direito de morte e de vida, o primeiro último capítulo que a gente conhece da história da sexualidade, que Foucault apresenta a biopolítica, ele vai falar sobre as formas de resistência, né, nessa parte. E daí ele fala de formas de resistência que são constituídas a partir daquilo que o próprio poder tem a oferecer. E não que elas não sejam importantes, né? Até queria te ouvir sobre isso, ou né, se alguém quiser comentar, não que elas não sejam importantes, mas como é que algumas maneiras de resistir ao poder, elas são pautadas justamente naquilo que só o poder e apenas o poder pode oferecer. E também isso não faz com que essas formas de resistência sejam piores ou né, frente a alguma outra. Não é essa a perspectiva, mas é pensar como que é possível resistir, como essas formas de resistência dão, considerando justamente essa sua fala. Né? E daí Foucault vai dizer o seguinte, então eu vou, um exemplo, né? Eu posso pensar então que uma das lutas da comunidade gay foi buscar o reconhecimento civil da sua união afetiva. Não está em causa dizer que essa causa não é, que essa luta é justa, não é isso. Mas como é que a gente resiste, né? A gente toma algumas lutas a partir daquilo que o próprio poder pode oferecer. E parece que a questão é quando a gente ficar em lutas que estão pautadas só a partir daquilo que o próprio sistema de poder pode oferecer. Não que isso não vá mudar, e isso muda, lógico, isso muda vários aspectos da vida, não é isso. Né? Mas como é que a gente consegue se lançar para justamente essa questão que você coloca a partir do Frederic Gros, né? Pensando que há a resistência. E por isso tem muita relação. Por que ela é uma questão de uma subjetividade? Porque se no momento em que eu digo assim, resistir é reivindicar pela liberdade, né, se eu digo que é resistência, a grande questão é que eu já estou tomando uma definição para tudo aquilo que pode ser práticas de resistência. Então, me parece que nessa perspectiva, né, essa resistência ela tem que ser uma ação contínua de cada um individualmente, né, desde menores práticas e maneiras mais próximas de relacionamento, e daí o exemplo tão bobo que Foucault vai falar, né, que a gente pode pensar que é bobo quando ele fala, não me lembro em qual entrevista, ele vai falar assim, até se uma criança coloca o dedo no nariz, na mesa,
né, que está jantando com os pais, aquilo é uma forma de resistência. A gente podia falar, que exemplo mais senso comum, será que isso é? Mas eu acho que esse exemplo, talvez um pouco bobo que o Foucault traz, ele tem a ver com isso que você está falando, né? E ele não é bobo, porque ele exige que a gente se coloque frente a uma atitude crítica. Por isso que ele não é bobo. E daí, por que a solução talvez não esteja tão somente, não que ela não esteja, mas porque ela não esteja tão somente nos movimentos organizados, né? Porque a gente sabe, Foucault mesmo vai falar disso, como também esses movimentos organizados mantêm-se sistemas de poder, né? Mas a questão é que o sistema de poder ele não é o grande mal. A gente não vai se livrar do sistema de poder. Essa que me parece a perspectiva importante para compreender a resistência, né? Pensar outras formas de subjetividade, considerando a relação subjetividade e verdade, não quer dizer que a gente vai encontrar uma verdade que efetivamente tem uma correspondência no real. Por exemplo, ou não quer dizer que a gente vai encontrar uma verdade ideal e mais justa do que aquela produzida pelo discurso de verdade. Não que isso não seja possível, mas isso vai ser possível numa outra perspectiva teórica que não a do Foucault. Considerando que a perspectiva teórica do Foucault ela é refletida a partir da genealogia do acontecimento, como eu coloco, ou se a gente quiser dessa perspectiva histórica, filosófica ou histórica genealógica, a gente é lançado, é convidado a compreender que poder e resistência são forças, e que não vai ter, nessa perspectiva do Foucault, não vai ter uma verdade fora do poder. Isso é importante, não vai ter verdade fora do poder. Mas é essa justamente perspectiva que nos permite compreender que é possível pensar outras formas de se relacionar com a verdade e, portanto, outras formas de subjetividade que não aquelas sempre reiteradas por uma verdade hegemônica. E daí que eu acho que essa sua fala ela é muito importante. Como é que a gente vai fazer isso numa perspectiva individual? E eu acho que essa questão remete a gente um pouco para a questão do momento presente, que Foucault, que é tão importante para Foucault a partir do texto do Kant, né, que é a gente pensar como é que nós, na nossa subjetividade, portanto, na nossa relação com a nossa individualidade e com os outros, porque a subjetividade para Foucault implica na relação com os outros, nós estamos conseguindo, e como estamos conseguindo resistir. Eu acho que às vezes a gente fica esperando também uma resistência que seja uma grande revolução, né? Mas daí vem essa questão, né? Essa revolução não está vindo. Mas não adianta a gente ficar parado para a grande revolução se nas nossas práticas cotidianas nós não estamos fazendo esse enfrentamento com as nossas resistências e, portanto, não estamos também exercendo o poder em práticas que são imediatas da nossa vida cotidiana. Então, aí vem essa perspectiva, não que uma grande revolução não seja importante, mas me parece que é mais interessante essa confluência que você fez referência, precisa de forças, que vão estar justamente nessa erupção do acontecimento. De repente, todo mundo aparece. Eu não estou pensando distante da realidade. Se a gente pensar no início da pandemia, né, quando aconteceu aquela morte do George Floyd nos Estados Unidos, a gente estava praticamente no início, né, do final do ano, mas não havia vacina, então as coisas mudaram muito rápido, era um outro cenário, não havia vacina, não havia perspectiva, havia medo, havia contágio, havia... Como é que os americanos foram para a rua e se agruparam no momento em que
todo mundo achou que isso seria inviável, já que a gente estava enfrentando uma pandemia. Então, como é que a gente explica esse movimento? Porque não foi uma pandemia que impediu aquela aglomeração imensa, né, que, na verdade, as pessoas colocaram as próprias vidas em risco, né, se a gente considerar esse contexto da pandemia, e ocuparam por dias e noites, né, as ruas. Então, eu acho que isso a gente precisa considerar. Como é que as pessoas... Porque fazer isso exige, sim, uma reflexão crítica. Fazer isso exige que se tome a decisão de ir para a rua frente a uma pandemia. Né? Então... Eu tenho apontado na tese essa ideia de acontecimento e, juntando com isso, a ideia de resistência, a uma ideia de estética da existência, uma questão de arte criativa, né? Porque a gente não tem como dizer como vai ser a resistência ou uma fórmula para fazer, mas no sentido da criação. É uma criação que surge inesperadamente, né? Então, essa ideia do inesperado também, desses acontecimentos aleatórios que se juntam, né, em determinado momento, né, várias coisas. Isso, pensar o Brasil em 2013, né, que ele não foi por 20 centavos e várias pessoas foram para as ruas. Então, é o inesperado, né? Então, como surge algo inesperado e aí acontece algo. Certamente, a perspectiva estética tem que ser colocada, porque ela também é o foco do Foucault, se a gente pensar a relação que Foucault vai estabelecer com Bataille, com Blanchot, né, a importância dessa literatura para Foucault, né, essa literatura que é da resistência também, né, dessa escrita da resistência. Giovana, vou botar as perguntas aqui, que agora já temos várias perguntas. Primeiro da Silvia, que é uma aluna daqui também que eu conheço. Ela pergunta como se dá a questão do método no pensamento de Foucault. Aí eu não sei se é exatamente qual tipo de método, não sei exatamente o que ela está perguntando. Não sei se você entendeu direito. Não. Eu entendi a pergunta, mas ela é bem geral, Silvia. Eu vou tentar... A sua pergunta ela é importante porque algumas pessoas têm um entendimento de que Foucault não tem método, né? Que Foucault... E Foucault tem método. É um pensamento filosófico. Então, a sua pergunta é importante, Silvia. A questão é que pode parecer que esse método ele não é posto de maneira linear nas pesquisas do Foucault, justamente por Foucault ter mudado, né, o objeto dele, não necessariamente o método dele, mas ter mudado tanto o objeto de pesquisa. Daí eu vou me reter aqui, se a gente pensar na história da loucura. Né? Mas também Foucault não se preocupou, Silvia, em querer deixar muito claro, ou explícito, ou sistematizado esse método. Mas isso ele faz muito nas entrevistas, né? Às vezes eu leio algumas entrevistas do Foucault pensando assim, a paciência que ele teve nessas entrevistas, porque ele tem muita entrevista em que ele é criticado, então ele se expõe. Isso também eu acho que faz parte, se a gente pensar nessa perspectiva política do que é o próprio Foucault, né? Da importância do Foucault também de fazer a resistência, porque o Foucault ele se lançava nessas entrevistas em verdadeiras sabatinas, né, que ele enfrentava grandes pensadores. Então, me lembro de uma entrevista que ele vai fazer com psicanalistas, o Jacques Alain Millet está nessa entrevista, outros grandes psicanalistas da época também estão, acho que são uns 5, pelo menos. Essa entrevista está nos escritos do português, também na genealogia da... bom, daqui a pouco vem, o que é traduzido pelo Roberto Machado, genealogia, como chama? O livro amarelinho? Microfísica do Poder? Microfísica do Poder, isso. E na Microfísica do Poder essa entrevista também aparece.
E Foucault é sabatinado, ele tinha acabado de publicar o primeiro volume da História da Sexualidade, e tanto os psicanalistas quanto tributários de Freud, quanto os lacanianos, receberam muito mal, né, o primeiro volume da História da Sexualidade, e daí tem no finalzinho uma passagem que eles tentam desconstruir Foucault, e daí um deles vai dizer da importância da invenção da mamadeira. Foucault tinha falado tanta coisa importante, daí um diz assim, mas você sabia que a mamadeira foi inventada em tal momento da história, né? E isso daí é meio que jogar na entrevista para dar descrédito a Foucault, né? Aí Foucault fala assim, nossa, eu não acredito, eu não sabia disso, jogo a toalha, vou abandonar todas as minhas pesquisas, não sabia que a mamadeira... Então ele é irônico também. Aí, por que eu retomei isso, né, Silvia, para responder a sua pergunta? Porque nesses momentos, eu acho que aí Foucault vê a importância dele retomar o que ele fez até então. Então, se você pegar entrevistas de 75, você vai ver entrevistas com ele dizendo o que eu fiz até então. O curso, se você quiser, do governo dos vivos, os anormais, o poder psiquiátrico, a subjetividade e verdade. A primeira aula desses cursos do Foucault é ele dizendo o que ele fez até então e qual que é o objetivo dele. E quando ele diz, e ele textualmente, Silvia, vai dizer isso em vários cursos desse, entrevistas, que é um método, né? Que ele está apresentando um método. Só que esse método, como a Priscila falou, ele não vai ser sistematizado, ele aparece em diferentes perspectivas, o que é muito interessante, né? Mas essas diferentes perspectivas não divergem entre si, elas convergem entre si, né? Então, se a gente quiser tomar uma dessas perspectivas para dizer o método do Foucault, eu diria para você agora que é esse método histórico-genealógico, histórico-filosófico, ou, como ele vai usar mais nas pesquisas dos anos 70, histórico-genealógico, que é essa compreensão que pensa a história a partir dessa erupção de acontecimentos, e, portanto, não é uma história do pensamento pensada numa linearidade de uma sucessão de causas e efeitos. Essa talvez compreender isso enquanto método, eu acho que talvez seja a chave de leitura mais interessante para te lançar para as obras do Foucault, né? Para te lançar um diálogo com Foucault. Eu acho que o livro também do Paul Venn, Foucault, sua pessoa, sua obra, que ele vai falar, você já citou, né, a questão do nominalista, né, que ele vai dizer que é um cético nominalista. Acho que é interessante ali também. O texto Foucault revoluciona a história também, Silvia. É um texto do Paul Venn que... Maravilhoso. Que ele vai problematizar justamente, e o Paul Venn trabalhava diretamente, a gente sabe, com Foucault, né? Então, o texto Foucault revoluciona a história... Podemos falar que ele não racionaliza o método? Uhum. Não racionaliza o método dele? Isso. Eu acho que ele não faz, talvez, uma racionalização do método, uma sistematização. Não sei. Eu acho que ele faz, sim. É um pensamento filosófico. Ele racionaliza um método. Não dá para a gente pensar que tudo é desconstrução quando a gente lê Foucault. Então, é um pensamento filosófico, é um método lógico que racionalizado. A crítica à razão que ele vai fazer, Silvia, é justamente dessa perspectiva, diretamente vinculada às relações de saber e poder, que define, frente à multiplicidade de acontecimentos, uma verdade. E essa não é só a questão, essa questão é como essa verdade tem efeitos reais. Por que efeitos reais? Porque são efeitos que vivenciados, experienciados por nós mesmos, nas nossas subjetividades. Né? Isso não quer dizer que o pensamento filosófico do Foucault não parta de uma racionalização, né? Mas a questão é compreender como
ele vai fazer crítica, e daí aqui está dialogando, lógico, que com a história da filosofia, se a gente quiser, com outros métodos para usar a expressão que você usou, que é com o pensamento cartesiano, né? Se a gente quiser com o pensamento kantiano. Então, ele está dialogando também com outros filósofos e com os métodos e, portanto, perspectivas filosóficas de outros autores, né, para dizer assim, olha, essa minha reflexão, esse meu método vai fazer sentido se eu considerar, é preciso considerar que não há uma verdade última, única. Então, Foucault vai desconstruindo, problematizando, contestando outras perspectivas filosóficas para apresentar, e ao fazer isso, ele coloca o próprio método dele de pesquisa. Né? Então, ele tem um método, sim. Vou botar aqui a pergunta da professora Juliana Ágio, que ela pergunta assim, mas ao propor um descuidado de si, você pressupõe que o cuidado de si é exercício de poder enquanto sujeição? Será que poderíamos compreender o cuidado de si como uma prática de resistência? Peraí que ela continua. Tudo que depende de como o cuidado de si é apropriado por nós e para nós na modernidade, porque poderia ser tanto exercício do poder como resistência. Tudo depende, como que é, Pri? A pergunta está aqui. Será que não poderíamos compreender o cuidado de si como uma prática de resistência? Sim. E por isso que, veja, justamente nessa perspectiva que eu acho que o descuidado ele não funciona na medida em que ele simplesmente se opõe ao cuidado de si. E daí isso torna muito frágil pensar a prática de resistência a partir de um descuidado de si. Porque quando Foucault vai falar de cuidado de si, e a Ju sabe muito bem disso, o Foucault retoma os antigos para falar de um cuidado de si, e esse cuidado de si são, sobretudo, normas prescritivas, né? E com as quais Foucault está mostrando há uma possibilidade de mudança de subjetividade. Se a gente pegar a questão do casamento, né, por exemplo, que ele analisa no curso de Subjetividade e Verdade, né, como que a questão do casamento foi trabalhada como um problema, primeiro a partir das relações sexuais, relação sexual com quem e como, e daí se casei, como essas relações sexuais podem ser colocadas, mas isso ele trabalha, a gente sabe, em vários outros textos. Né? Há uma perspectiva que ela é prescritiva do cuidado de si, né, que é preciso considerar, porque são prescrições, são normatizações, né, e há também possibilidades de práticas de si que a gente pode colocar em termos de uma resistência. É justamente a compreensão de que tanto o poder quanto a resistência são forças que permite que o cuidado de si também venha como a forma de resistência. Porque se eu tomar o cuidado de si justamente só como prescrição, como normatização, ou se eu quiser no limite como parte integradora de um sistema de exercício do poder, eu desconsidero essa outra perspectiva que é importante, que o cuidado de si pode estar na ordem também de formas de resistência. Essa é justamente a questão. E daí me parece que a experiência do corpo utópico, como o Christian Laval vai falar, e é muito interessante, porque o Christian Laval, ele coloca a experiência do corpo utópico, vejam, de um texto radiofônico do Foucault, né, sobre um tema que o Foucault não retoma, ele não volta para essa questão do corpo utópico, né, mas o Christian Laval fez uma análise tomando a experiência utópica a partir do corpo utópico como uma linha vermelha, um fio condutor para todo o pensamento do Foucault. Na perspectiva de que a própria experiência utópica, ela é a possibilidade da atitude crítica, da prática de liberdade.
e que esse é o fio condutor do conjunto das obras do Foucault, vai dizer o Christian Laval. E eu posso pensar, né, nesse sentido, experiências que são experiências utópicas que estão na ordem do cuidado de si, né, que vão estar, portanto, e é isso que eu acho interessante, a perspectiva histórico-filosófica, para retomar a pergunta da Silvia enquanto método, né, eu acho que a grande sacada do Foucault é que ela não vai tornar cíclica a relação entre resistência e poder. Não é que eu resisto e o poder a todo momento está apropriando a minha resistência, eu resisto e as estratégias de poder se apropriam. Isso acontece, né? Mas a gente também pode produzir discursos de verdade outros. Né? A resistência ela não vai estar fora desse método, me parece. Não é porque a gente está resistindo que a gente está resistindo fora do método histórico-filosófico. E, portanto, a gente poderia instituir uma verdade no real, não é isso. Mas ela está na possibilidade, inclusive, de produção de outros discursos de verdade, e não esses que são hegemônicos. E daí, pautados, inclusive, pelo cuidado de si. Beleza. Temos aqui uma pergunta do Gabriel Ribeiro, que ele pergunta assim: podemos estender essa relação entre poder e resistência como duas tensões que se chocam na disputa de uma hegemonia em determinado campo social? A ideia da compreensão, Gabriel, de poder e resistência a partir dessa perspectiva histórica, que faz eco na maneira que o Foucault lê Nietzsche, é justamente pensar a história como esse campo agonístico de força. É essa tensão, é justamente isso. E compreender a história enquanto esse acontecimento é se lançar continuamente para essa tensão, para esse vir a ser, frente ao qual, portanto, é possível a produção de outros discursos de verdade, de práticas de liberdade, né, de formas de resistência, portanto. Então, a questão é justamente uma via de interpretação desse método Foucault que a Silvia colocou, que considera essa tensão contínua e, portanto, permanente entre poder e resistência. É justamente isso. Juliana está aqui agradecendo. Obrigada, Gi, ótima fala. Bom que temos a professora Regiane Colares também está aqui. Vou botar aqui a pergunta na ordem. Temos aqui a pergunta da Inauan. Amei a fala, vou à tese sobre a relação do poder, resistência e sujeito de Foucault. Como as forças em Nietzsche têm alguma literatura para indicar? Como as forças em Nietzsche têm alguma literatura para indicar? Eu acho que, para começar esse estudo, é o texto, é o foco, é esse texto Nietzsche, Genealogia e História, do próprio Foucault. Como comentador, eu acho que é o Paul Veyne que vai trabalhar diretamente tanto Nietzsche revoluciona a história, Foucault revoluciona a história, Foucault, seu pensamento, sua pessoa, ele vai retomar isso, tá? Então, Deleuze, em lógica do sentido, Deleuze está falando também de acontecimento, né? Então é legal retomar, e a noção que o Deleuze vai resgatar de acontecimento também dialoga com toda essa perspectiva que eu apresentei aqui, mas eu acho que eu também não encontrei assim isso pronto, né? Quem pudesse traçar. Eu acho que o César Candiotto também tem um artigo que ele vai falar sobre a questão do acontecimento. Aí também é fácil de encontrar. Tem o vocabulário Foucault, do Edgar Castro, que tem lá o verbete acontecimento, que tem todos os lugares que o Foucault cita o acontecimento, que eu acho que é um bom caminho para encontrar. E são vários, gente. É assim, e Foucault em nenhum momento vai dizer por acontecimento, entenda. Então, é acontecimento, acontecimentalização, raridade do discurso,
São vários termos que ele usa, né? E daí faz parte também do método do Foucault, Silvia. Eu se preocupo em retomar, né, em seguir. Se eu disse aquele termo, eu preciso retomar tal como eu me referi a ele. Isso não é uma preocupação do Foucault. E por isso, então, ele vai aparecer de diferentes maneiras. E no curso Subjetividade e Verdade, as aulas, a primeira aula, a aula 11, 18, também de março, é sobre essa questão que o Foucault está falando. Ele vai falar de acontecimento também nessas aulas. Então, de comentador não tem tanta coisa, pelo menos não que eu tenha encontrado, né? Tem o vocabulário e tem o Paul Veyne falando. Mas no Foucault isso aparece em vários momentos. É até difícil encontrar um lugar, porque são vários momentos que ele fala, e às vezes ele fala só um pouquinho também, às vezes ele não desenvolve muito. Olha, tem a pergunta aqui da professora Regiane Colares, que ela fala o seguinte: boa tarde, Priscila e Giovana, bom vê-las. Numa entrevista com Paul Veyne, ele remonta uma fala de Foucault, que ele teria dito que a coragem sempre vem do corpo, essa relação entre resistência e corpo corajoso. Adorei usar isso, Giovana. Abraços, Priscila e Giovana. Não sei se era uma pergunta, se era um comentário. Então, é a questão da relação da resistência com o corpo corajoso. Eu vou colocar a professora Regiane para responder esse comentário. Me passa essa referência, onde que está essa... Você colocando as coisas nesse termo, me parece que tem uma relação muito próxima com justamente o que a gente estava falando em termos da resistência, né? Com a questão que a Priscila começou primeiro. Se a gente pensar na coragem da verdade, o corpo corajoso, por exemplo, poderia ser até do Sócrates, né? Que é como ele interpreta esse personagem, alguém que usa o seu próprio corpo para mostrar essa filosofia também como uma coragem de verdade, né? De falar a verdade, se posicionar, mesmo implicando no risco da vida. Então, acho que pode ser pensar essa resistência como um corpo que tenha coragem também de, ou pensar a ideia da inútil revoltar-se, né? Da revolta, da revolução, o corpo que se coloca para fazer a revolta, né? Porque você coloca em risco a sua vida. Porque nessa perspectiva, assim, me veio agora uma ideia também. Não dá para essa resistência ser, daí queria ouvir vocês também, mas não dá para essa resistência ser puramente intelectual. Não dá. Ela é prática. Né? Então, ela precisa... daí a questão estética é tão importante. Ela está na ordem da experiência. Né? Sim. Não de uma experiência que a gente vai se lançar a todo momento. Mas se a gente pegar até o gancho do que a Juliana colocou como cuidado de si, o que é o cuidado de si, o normativo, né? Por exemplo, o cuidado de si com relação à dieta, né? Que é uma prática esse cuidado de si. Né? O cuidado de si com relação à sexualidade, ele é uma prática. Então, e quando o Foucault vai fazer questionar essa relação entre subjetividade e verdade, né? Ele problematiza a relação subjetividade e verdade ao longo de todos os textos e obras em que essa questão aparece, a gente pode dizer isso pelo menos desde a história da loucura, né? A questão subjetividade é problematizada por Foucault a partir de práticas de exercício do poder e do saber. Então, não ficou num campo intelectual do Condillac, por exemplo, quando ele vai falar sobre como nós nos relacionamos, né, com as sensações, a influência disso nas mudanças das práticas punitivas. A prática, ela está lá, é a vigilância, né? A prática é como a gente se sente vigiado, a prática é como a gente, de fato,
deixa de fazer algo porque está sendo vigiado. Isso são as práticas. Então, eu acho que essa questão ela é muito importante. E depois você me passa essa referência para eu ver. Porque eu acho que é disso que o Foucault está falando. Não dá para ficar num campo só da intelectualidade sobre como resistir. E eu acho que também, talvez, o Foucault deve estar dialogando com toda uma teoria, né, que vai pensar essa questão do sujeito, não somente um sujeito que é determinado pelo contexto, tempo, espaço, mas um sujeito também que se relaciona e que resiste, e essa relação de poder que implica na possibilidade de resistir, então é um sujeito ativo também, e essa prática desse cuidado de si é um modo também como esse sujeito tem de refletir sobre aquilo que ele recebe, enquanto, né, poder criativo que constrói sujeitos, mas também a possibilidade também de dizer não, a possibilidade de falar não quero desse jeito, e a possibilidade de criar. Tem um novo livro do professor César Candiotto que ele fala sobre essa questão da luta política como sendo uma estratégia, né, uma luta de estratégias de vários, né, eu juntando aquela questão do GRO, né, então eu já estou trazendo um monte de coisa, de estratégia no sentido dessas uniões estratégicas, né, então, por exemplo, a potência do não como sendo a possibilidade de unir estrategicamente vários nãos, e aí você cria uma coisa, né, uma força maior, né, porque individualmente somos mais fracos, mas juntando, né, o coletivo, isso tem uma... E aí pode vir nesse acontecimento, mas nesse acontecimento como abertura para algo que a gente não sabe o que vai dar, né? Então faz-se uma revolta e a gente, né, 2013 teve a revolta, depois a gente elegeu o Bolsonaro. Então a gente nunca sabe o que vai dar, né? A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Então acho que o campo da política também, como esse campo do inesperado, daquilo que não se sabe para onde vai. E aí aquele texto do Foucault, né, Inútil Revoltar-se, com a ideia de, às vezes, a revolta cai em algo que era pior do que estava antes. Então, às vezes, a gente também tem essa dimensão de achar que toda revolta vai dar em algo melhor. Não, às vezes vai dar em algo pior. Então, é o inesperado mesmo. Acho que essa ideia de acontecimento é trazer para a história, que a gente tenta racionalizar o tempo inteiro, mas trazer a dimensão do não saber, do inesperado, do que a gente não sabe, né, para onde vai dar. Então, eu acho interessante essa ideia do acontecimento, porque é uma ideia de abertura também. Uma abertura que a gente não sabe para onde vai. Né? Então, esse inesperado ele é importante, esse inesperado que você está falando, ele é muito importante, porque a gente não sabe, inclusive, como ele vai ser apropriado por práticas de exercício do poder, que são, sobretudo, prescritivas em termos de normas, leis. Então, a gente não sabe, inclusive, como essas possibilidades de resistência vão ser, por isso que ela é tão inesperada. Eu me lembro muito bem isso, eu sempre falo disso. Quando a gente começou a ver isso, foi um acontecimento também, que a gente não tinha ideia da proporção que ia tomar. Mas se a gente lembrar no ano de 2013, não me lembro, certo? Se foi 2013, que... As revoltas foi em 2013. Dos estudantes, isso, dos estudantes, né, em São Paulo, contra... A questão era pautar o aumento da tarifa de ônibus. E isso tomou outra dimensão, outras pautas foram sendo colocadas e tomou proporções enormes. E daí, vejam, a partir foi naquele momento, isso eu acompanhei, foi naquele momento em que se cunhou um discurso que até então a gente não tinha, que é definir se a revolta, se a manifestação é pacífica ou não. A partir daquela manifestação, a gente passou a ter um tal de manifestação pacífica. Então, só é legítima, vejam o que é a apropriação pelo saber e pelo poder, só se tornou legítima e, portanto, aceitável, e, portanto, que não vai ter violência policial e que, portanto, pode fazer a manifestação que alguém diz que é pacífica. Isso é o maior absurdo, porque manifestação é da ordem da manifestação, não é? Manifestação é da ordem da manifestação.
Então, ela tem o que é legítimo e o que não é legítimo. Aí você deslegitima a manifestação porque tem violência, porque tem agressão, aí você... Porque eu posso dizer que ela é violenta porque eu levei uma bandeira do LGBTQI lá comigo. Então, ela se tornou violenta porque eu estava com um pau na mão ali carregando. Mas a questão não era o pau, era a bandeira, o que ela representava. Então, daí aí vem a linha tênue da normalidade. Quem vai dizer o que é o pacífico e uma manifestação que não é pacífica? Aí, só para pegar um gancho nessas questões que a gente está falando, o como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, como vai ser, eu não sei, mas eu acho que a gente tem muito claro o que vai acontecer se a gente não fizer. Então, isso está muito claro. Ou melhor dizendo, o que já vem acontecendo e para onde vamos caminhar se a gente não fizer nada. Isso é interessante que o Gro, quando ele começa a escrever esse livro, que é Desobedecer, ele começa refletindo, falando que, na verdade, a gente não devia estudar por que as pessoas desobedecem, mas por que as pessoas obedecem, né? Porque o mais bizarro é justamente a gente estar num país, num governo tal, e as pessoas estão obedecendo, né? As pessoas não estão desobedecendo. Então, realmente, eu acho que E aí é o lado positivo e criativo do poder, que gera desejo, que gera sujeitos que querem esse poder tal como ele está. Eu acho que o Foucault também dá essa ferramenta para a gente conseguir entender o poder positivo, o poder que as pessoas obedecem, né? Por que as pessoas querem obedecer. E eu acho que dá um pouco ferramenta para pensar isso, né? E daí vem a atualidade, né? Que a gente viu tantos intelectuais retomando, acho que a Marilena Chaui, em algumas falas dela, em várias falas dela, ela vem retomando o discurso da servidão voluntária. Que ele vai citar lá na crítica, né? O que é a crítica, Foucault cita o La Boétie. Então é justamente isso. Como é que a gente está ainda no lugar da sujeição. Com certeza, esse texto é maravilhoso, que é o discurso da servidão voluntária do La Boétie. Giovana, deixa eu botar mais perguntas aqui para a gente. Aliás, deixa eu botar o comentário da Regiane, que ela fala assim: tinha uma reserva, uma coragem física. Acho que ela está citando, deixa eu ver, Paul Veyne. Ela está citando Paul Veyne. Então ele fala assim: tinha uma reserva, uma coragem física excepcionais que demonstrou diversas vezes diante do CRS, Guarda Republicana Francesa, da Guarda Civil Espanhola, da Polícia Especial em Varsóvia e no momento de sua morte. Digo isso com prazer ainda maior porque eu não tenho a menor coragem. Um dia ele disse: como eu gostaria de ter coragem física. Ele me respondeu: assim, mas só existe coragem física, a coragem é sempre do corpo corajoso. Ai, que bonito. Interessante, não conheço. Deve estar onde isso no... Que lindo Depois isso. o Jane coloca aí em qual lugar que está do Paul Veyne essa citação que você trouxe para cá. Bom, tem uma pergunta aqui, doutora Giovana, com Foucault e Deleuze podemos interpretar não a resistência reativa, mas um devir na criação da esseidade, exercício de autonomia, criar valores pelo cuidado de si, da Marina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso? Eu não entendi direito. Sim. Exato. Essa é a questão, não pensar a resistência como no lugar do reativo. Muito bem colocada a sua pergunta. Né? Justamente se eu tomo essa perspectiva da resistência do lugar só do reativo, né? Não que ela não seja também, lógico, ela vai ter uma reação. Né? Vai dizer assim, essa passagem é conhecida. A gente só não vai resistir se estiver completamente amarrado. É muito que é a dominação. Isso é dominação. Ele vai dizer assim, ainda que eu tenha como única possibilidade, né, resistir com a minha vida, então eu ainda tenho condições de resistir.
Mas ela pode ser, acho que a sua pergunta de pensar só a resistência como uma reação a um exercício do poder, ela é muito pertinente frente a essa questão que a Regiane colocou, né, dessa entrevista do convênio, da coragem, da questão que a Juliana colocou, do cuidado de si. Então, ela não precisa ser só uma reação, nesse sentido da reatividade a uma prática do exercício do poder. Né? Então, e ela é possível de não ser só uma reação se a gente considerar que tanto poder quanto força, essa perspectiva, são forças. Então, para exercer a força, eu não preciso pensar que ela vai ser só da ordem de uma reação a uma prática de exercício do poder. Daí eu queria lembrar, a sua pergunta foi importante, porque assim, teve uma outra pergunta falando por onde eu começo. O texto do Foucault, O Sujeito e o Poder, que é um texto muito importante, né? E assim, um longo texto, mas e daí Foucault vai dizer lá textualmente, em vários momentos, o que é resistência. Ele vai dizer assim, a resistência não é dominação. Parece que Foucault responde às inúmeras questões que ele respondeu ao longo dos anos 70 inteiro nesse texto sobre o que é a resistência. Então, lá ele vai enumerar, eu sempre volto para esse texto. É um texto que até eu esqueci quem perguntou sobre indicação. Né? Eu acho que esse texto, Sujeito e Poder, ele é central para compreender o que é a resistência. Não o que é a resistência, porque o Foucault não vai dizer o que é resistência, mas o que são as práticas de exercício do poder pensado enquanto resistência. E daí, para responder a sua pergunta, também ali a gente vê que ela não é do campo da reatividade apenas. Ah, tá. A Regiane botou aqui que ela citou o Paul Veyne do Foucault. Eu não lembrava dessa parte. Também não. Ah, foi linda. Adorei que você trouxe. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. A gente mudou o horário, eu até achei que não fosse ter muitas pessoas, mas acho que mudou o horário, facilitou para que algumas pessoas pudessem assistir que em outro horário não poderiam. Então, quero agradecer as professoras que estavam aqui, né? Giovana Ágio, que já estava aqui com a gente. Quem não assistiu pode olhar no canal, tem a fala da professora Giovana Ágio, tem a fala da professora Regiane Colares. A Roberta Damasceno também estava aqui, também teve fala dela aqui no canal, acho que foi a primeira. Então, obrigada a todo mundo que assistiu a fala da professora Giovana Temple hoje, que foi maravilhosa, eu adoro esse tema do acontecimento. Eu também tive dificuldade na minha pesquisa de falar sobre o Sócrates, e eu escolhi entender o Sócrates pela perspectiva do acontecimento, porque é muito difícil de fazer qualquer tipo de adjetivação ao Sócrates, né? Então, eu entendi pela noção de atopia, desse fora do lugar, dessa ideia de criação de discursos, discursividades. Então, eu tentei trabalhar também com essa ideia de acontecimento, até porque a morte dele também é um reflexo muito grande nas outras escolas, né? Então, é uma coisa que as outras escolas, como estoicismo, né, cinismo, se dizem herdeiras desse pensamento socrático, e a morte dele reflete muito nas escolas antigas. Então, eu pensei essa ideia do acontecimento também a partir disso também, a partir do que ecoa, né? De um acontecimento, de uma pessoa, de como ela morre, né? De uma morte trágica. Então, bem interessante. Mas juro que quando eu li a sua tese, tive dificuldade de entender a relação lá com o estoicismo, porque é bem diferente, né? Até eu trabalhando com Platão, os diálogos de Platão, o estoicismo são outras concepções também, né? São outro caminho. Então, foi bom que esclareceu várias coisas que eu estava com dificuldade de entender. E só agradecer, né, a todo mundo que estava aqui, o pessoal agradecendo, a Silvia. Então, só agradecer a sua participação aqui e dizer que o vídeo vai ficar aqui no canal, né, para todo mundo que quiser depois consultar, pegar as referências, né, você citou bastante textos. Então, só agradecer mesmo a sua presença e poder
né, ter esse diálogo com você, que foi ótimo. Obrigada. Também, Priscila. Obrigada pelo espaço, obrigada pelas amigas, conhecidos, parcerias intelectuais que estão aí, também quem eu não conheço. Obrigada pelas perguntas. E é isso. Valeu, gente. Bom fim de tarde para vocês. Tchau.